Pode permanecer assentado. Hebreus capítulo de número 3, verso 12 e 13. Como os irmãos sabem, nós estamos trilhando já há um período aqui sobre os mandamentos recíprocos, que envolvem as palavras uns aos outros, que são aplicados diretamente nos nossos relacionamentos interpessoais e que nós já vimos com toda clareza nesse processo o quanto que estão estritamente ligadas e impactam a nossa vida com Deus, a nossa vida espiritual. Então, Hebreus 3, verso 12 e 13, será o nosso texto base. Quero agradecer o Glendon, que eu vi aí lá de Itabirinha. Cadê? Glendon e sua família. Deus abençoe, gratidão ter vocês aqui com a gente. O Glendon já esteve palestrando aqui sobre inteligência emocional em uma das nossas EBDs, Vida Abundante. Foi uma bênção, feliz e honrado ter você e familiares aí. Pessoal, tem mais gente de Itabirinha? Deixa eu ver, tem, né? Olha, gente, brotou em sala aqui, quase 60 pessoas. Que legal, gratidão ter vocês aqui com a gente. Bom, hoje então animem-se, exortem, encorajem uns aos outros. Hebreus 3, 12 e 13 diz assim: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se ou exortem uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado por mais uma oportunidade de aprendermos princípios de vida abundante, de vida com propósito, que nos faz trilhar para vivermos uma vida eterna nos céus. Queremos pedir que o Senhor nos torne sensíveis para que essa palavra encontre o nosso coração, ó Deus, como solo fértil, ó Deus, em que essa semente que é poderosa e completa venha, ó Deus, germinar e produzir 30, 60, 100 vezes mais. O que cair em nós, ó Deus, centenas de pessoas, dezenas e centenas, se não, ó Deus, milhares de pessoas, sejam, ó Deus, impactadas como fruto do poder da Tua palavra lançada no nosso coração nessa noite. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Quero iniciar fazendo uma daquelas enquetes, perguntas que eu acredito ter 100% de aprovação na resposta. E qual que é a pergunta aqui? Quem aqui nunca passou por um momento de desânimo em alguma área da vida ou na vida? Quem aqui passou? Eu nunca passei. Nunca fiquei desanimado. Toda vez que tocava o despertador para ir para a escola, 6 horas da manhã, 5 horas eu acordava assim, ó, pronto. Hein? Quem nunca acordou aqui desanimado para poder ir para o trabalho? Nossa, segunda-feira. Quem aqui nunca acordou desanimado para... Hoje eu tenho que fazer uma atividade física, tenho que ir na academia. Quem aí? Deixa eu levantar aqui o outro do Mac. Quem aqui? Não tem ninguém. Se tiver, a gente vai até passar aqui já a oportunidade para você poder dar a dica para a gente. Quem aqui talvez nunca bateu no coração, às vezes, o desânimo? Você está ali na obra do Senhor, você está no ministério e às vezes você está desanimado. Quem aqui nunca teve desanimado de orar? Eu preciso orar, mas eu estou desanimado. Se a gente parar para pensar, seja na vida, trabalho, acadêmica, profissional, saúde física, espiritual, ou de começar um novo projeto, eu acredito que não existe absolutamente ninguém que passou, que tem deixado de passar por um momento de desânimo. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que o desânimo, ele é algo normal de acontecer. Nem sempre a gente está com toda a disposição. Então a falta de ânimo e a desmotivação sobre alguma coisa são coisas passíveis e possíveis de acontecer na nossa caminhada. Agora a grande questão é quando o desânimo, ele começa a encontrar abrigo no nosso coração. A grande questão é porque a gente fala, é normal, está desanimado. Mas quando isso vai criando raízes, os prejuízos são terríveis. Quando o desânimo começa a se tornar rotineiro, não é só aquele dia, mas é aquela semana, é aquele mês.
Quando o desânimo começa a se tornar algo habitual, toda semana eu estou baqueado, desmotivado em relação a uma determinada área. Então, isso começa a trazer prejuízos. Então, por isso a gente já precisa precaver. A gente precisa já diagnosticar, já com antecedência, se o desânimo está batendo na porta do coração, para que ele não possa encontrar moradia na nossa alma, e às vezes ser tarde demais, quando a gente percebeu o que a gente precisava perceber. Então eu quero dar para vocês aqui, compartilhar, melhor dizendo, alguns pontos importantes, que seria interessante se tornarem memorizados, guardados por nós, quando porventura algo bater, um desânimo bater na minha vida, seja em qual área for. Primeira coisa, o desânimo, ele é contagioso. Vamos repetir juntos? 1, 2, 3 e... O desânimo é contagioso. Toda vez que você, seja em qualquer área, for afetado em algum nível, por algo que gere desânimo de você fazer ou prosseguir algo, lembre disso. O desânimo, ele é contagioso. O que isso significa? Ele contamina não só a área que ele afeta, mas ele contamina outras áreas além daquela que ele afeta. Por exemplo, se uma pessoa está desanimada de orar, isso vai prejudicar só a vida de oração dela ou prejudica outras áreas da vida? O que você acha? Prejudica outras áreas. Não é só a vida de oração. Vai afetar, por exemplo, na paixão por servir no reino de Deus? Sim ou não? Vai afetar na forma como ele flui no ministério? Sim ou não? Sim. Então não é só a vida de oração, mas a vida ministerial também. Você acredita que uma pessoa que está desanimada de orar, isso pode afetar os relacionamentos interpessoais dela, os relacionamentos familiares interpessoais? Sim ou não? Sim, porque às vezes quando a gente não está em oração, né, cultivando uma vida de oração, a gente está mais impaciente. A gente começa a agir mais por emoção, porque a gente não está regando o nosso dia a dia com oração. Uma coisa é você sair do seu quadro devocional e tomar o café da manhã com a esposa, com a família, e você acordar acelerado e já sentar ali na mesa. Qualquer coisa pode tirar você do sério. Mas ali quando você está regado de oração, a reação é outra. Por quê? O desânimo, ele não só afeta a área que ele afeta, mas ele é contagioso. Ele afeta outras áreas. Vamos pôr aqui algo rotineiro, igual atividade física. Se eu estou desanimado de fazer uma atividade física, isso vai prejudicar só a tonicidade dos meus músculos? Não. Isso vai afetar outras áreas? Sim ou não, gente? Pode afetar a minha disposição? Sim. Pode afetar a minha saúde física? Deixar de fazer atividade física? Sim ou não? Pode afetar, a minha qualidade de sono? Sim ou não? Sim. Então, guarde isso. O desânimo, ele é... Só o pessoal que veio hoje. O desânimo é contagioso. Ele vai numa área, mas ele dissemina. Ele contamina mais áreas da nossa vida. Agora, ele é tão contagioso que ele não contagia apenas outras áreas da nossa vida, mas ele contagia também pessoas ao nosso redor. Porque uma pessoa desanimada, ele desanima até quem possa estar animado. É igual os 10 espias. O pessoal, gente, andou 40 anos no deserto para pisar na terra prometida. Aí vem 10 camaradas, líderes, que olham a terra dos 12, que foi 10, volta com um relatório desmotivador. Nossa, tem gigante. Nós somos como gafanhoto. Desanimador. Milhões de pessoas, milhões de israelitas foram contaminados por esse discurso desmotivador. Porque o desânimo, ele é contagioso. Às vezes você está num sábado, sai com o pessoal e fala assim: gente, amanhã tem escola bíblica, amanhã tem culto pela manhã, amanhã tem um curso pela manhã, eu vou lá amanhã. Vamos lá, fulano? Ah, vou nada, rapaz, o único dia que eu tenho para dormir até mais tarde. Que isso, mano? Nossa, pai, não animo, não. Vou lá à noite, já vou à noite, tá bom, vou não. Aí o cara fica assim: acho que eu vou deixar também, acho que eu não vou também não. Porque o desânimo, ele é contagioso. Faz sentido, gente? Sim ou não? Está dando para entender? Amém ou não amém? Amém. Segundo ponto do desânimo. Além de ser contagioso, o desânimo, aí vai aprofundando.
O desânimo leva ao isolamento. Vamos dizer juntos? O desânimo leva ao mais uma vez, o desânimo leva ao isolamento. Porque uma pessoa desanimada, via de regra, ela quer ficar quieta. Ela não quer estar no meio de muita gente. Uma pessoa desanimada, isso vai agravando, ela quer ficar talvez no quarto. Porque quando a gente está desanimado, a gente não quer ir na igreja. Quando a gente está desanimado, a gente não quer ir no trabalho. A gente não quer ir nem na escola. Quando a gente está desanimado, a gente se afasta das pessoas. Porque o desânimo leva ao isolamento. E a grande questão que a gente tem falado desde o início e reitero, é que se isso for ganhando força no coração, pode tornar uma tragédia para a nossa saúde física e emocional. Porque se esse isolamento vai criando raízes, você começa a ver uma pessoa, por exemplo, depressiva. Uma pessoa depressiva gosta de estar no meio de pessoas, uma pessoa que está passando por depressão. Ela gosta de estar no meio de pessoas ou ela quer ficar no quarto sozinha, isolada? O que você acha? Sozinha. Por quê? O desânimo, ela está desanimada com alguma frustração na vida. Porque o desânimo leva ao isolamento. Em Hebreus 10, 25, muitas pessoas às vezes desanimadas de estar na casa do Senhor. Com esse tempo de pandemia, muita gente acostumou com o online, acostumou a ficar em casa. E a gente precisa avaliar o nosso coração, fazer um check-up na nossa alma, para ver se isso não está contaminando a gente. Porque Hebreus 10, 25 diz assim: não deixei de congregar, como é costume de alguns. Porque às vezes a gente está afastando da comunhão por causa de um desânimo. Gente, estar aqui, você sabe, nós sabemos, quando a gente está num ambiente como esse, a gente é uma oração, é um louvor, é uma palavra, a gente sai daqui renovado, amém ou não amém? Porque é a manifestação do renovo de Deus. Então, guarde isso. Se o desânimo é algo habitual, a gente precisa avaliar em qual área da nossa vida ele está batendo as portas, tentando afixar raízes, e eu preciso entender que o desânimo ele é contagioso e ele leva ao isolamento. Terceiro e último ponto aqui dessa palavra introdutória é que o desânimo, se agravando ainda mais, ele tira os nossos olhos de Deus e coloca os nossos olhos nas circunstâncias. Olha como que vai tornando as questões um pouco mais aprofundadas, algo que parece ser tão simples. O desânimo, quando ele vai aprofundando, ele tira os nossos olhos de Deus e coloca os nossos olhos nas circunstâncias. Por quê? Quando a pessoa está desanimada com algo, o problema ganha uma dimensão catastrófica, enorme. Eu estou desanimado com o meu casamento, mas olha o que ele falou, olha o que aconteceu, Aí ele começa a ver só o problema. E quando a gente foca no problema, o problema nos domina, e aí o problema ganha uma dimensão maior do que o Deus que pode resolver o problema. Então o desânimo quando é alimentado da nossa alma, é um verdadeiro tirar o foco de Deus e colocar o foco nas circunstâncias. Nas circunstâncias. Às vezes um sonho que você tem no coração, mas são tantos os empecilhos que você, às vezes é uma promessa de Deus, mas você vê só os gigantes, e aquilo te desanima, e aquilo faz com que você tire os olhos de Deus e coloque os olhos nas circunstâncias. Talvez você entrou aqui nessa noite, e você se encontra, talvez você esteja nesse momento, ouvindo essa palavra, desanimado com algo na sua vida, ou desanimado com a sua vida. Talvez você entrou aqui nessa noite e falou: pastor, eu tenho sido essa pessoa que tenho andado desanimado com o meu casamento. Eu tenho sido uma pessoa que tem estado desanimado com a igreja, em ir à casa de Deus, desanimado na minha vida de oração, desanimado em mergulhar, em servir ao Senhor. Talvez você entrou aqui nessa noite e você já não sonha mais, você já não espera tantas grandes intervenções de Deus. Entretanto, querido, o que eu quero chamar a sua atenção e a minha atenção, a nossa atenção nessa noite, é que a palavra de Deus, ela nos ordena, nós estamos falando de mandamentos específicos, ela nos ordena a não rendermos ao desânimo. A palavra de Deus nos convoca, como um grito da nossa alma: não se renda ao desânimo. É inevitável que o desânimo chegue, sim, mas é imprescindível que
que ele seja arrancado da nossa alma, da nossa história, antes que crie raízes. E hoje Deus lhe trouxe aqui, dentre outras coisas também, Ele lhe trouxe aqui para arrancar o desânimo da sua alma. Talvez você está desanimado com a família, com o casamento, com os filhos, com o chamado de Deus, mas o Senhor nessa noite está arrancando essas raízes de desânimo da sua alma e vai trazer sobre ti um renovo que vem do céu, e só Ele pode trazer. E se tem algo que Deus nos ensina, que Jesus nos ensina, é justamente sobre isso. Jesus nos ensina a reconhecer a presença das aflições, mas não se render ao poder delas. Jesus nos ensina isso, gente. Não é você ser utópico, você falar, não, está tudo bem. É você achar que é viver viajando na maionese, na utopia. Não, é reconhecer a realidade, mas se mover apesar da realidade desafiadora. Jesus diz assim em João 16:33, no mundo tereis aflições, ou seja, as aflições é uma presença, é uma realidade nas nossas vidas, mas, quem lembra o texto? Tende bom ânimo, tende bom ânimo, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, a realidade que nós vamos ter aflições, ela pode acontecer, ela pode estar acontecendo, mas tem bom ânimo, levante a sua cabeça, porque eu venci o mundo. Sabe esse que venceu o mundo? É aquele que te arrancou do império das trevas e te conduziu para o reino do Filho do seu amor. Aquele que venceu o mundo e está te dando essa palavra de ânimo, esse renovo nessa noite, é aquele que te salvou, aquele que já respondeu tantas orações, aquele que te manteve vivo nesse tempo de pandemia. Você pode dar um glória a Deus por isso? Aquele que te blindou, te protegeu, te livrou, te sustentou, te amparou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele está falando, eu venci o mundo. As aflições vão querer abater a sua alma, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Gente, tem uma frase de Billy Graham que inspira muito meu coração, uma frase simples, mas que faz muito sentido. Ele diz assim, ó, Deus nunca usa um cristão desanimado. Repita isso após mim, vamos repetir junto, 2, 3 e... Deus nunca usa um cristão desanimado. Fala de máscara para quem está do seu lado assim, ó. Deus nunca usa um cristão desanimado, não usa. Se o cristão está desanimado, ele levanta o ânimo dele primeiro. Moisés tinha morrido. O grande líder, o cara que recebeu as tábuas da lei escritas pelo dedo de Deus. Moisés era o camarada que falava com Deus face a face. O cara que tocou com um cajado no mar e o mar se abriu. O cara que arrancou o povo de 430 anos de escravidão e estava conduzindo o pessoal para a promessa, que tinha essa palavra de Deus. Esse camarada morre. Aí Josué é colocado na posição. Imagino, certamente o medo bateu a porta do coração de Josué. E antes de Josué entrar na batalha efetiva, assumir a liderança, Josué 1:1, por 3 vezes pelo menos o próprio Deus fala para Josué, Josué, ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde você queres que andares. Ser forte e corajoso, ser forte e corajoso. 3 vezes, no mesmo capítulo, em menos de 9 versículos, Deus fala repetidamente, ser forte e corajoso. Palavra de ânimo, porque Deus não usa cristão desanimado. Está lá o Gideão, malhando trigo no lagar. Eu sou o menor da casa do meu pai. O que Deus fala com ele? Ser valente, levanta. O tempo todo você vai ver o quanto que Jesus é uma inspiração para a gente se tornar verdadeiros encorajadores de vida, porque o tempo todo, a pessoa que chegava perto de Jesus desanimada, humilhada, Jesus colocava essa pessoa para cima. Mas pastor, e a realidade? Mas realmente é o problema. Sim, querido, é reconhecer o problema, mas se mover apesar do problema, é ativar a fé. A fé é a certeza das coisas que não se veem. Eu estou vendo gigantes, sim. Eu estou vendo esse casamento indo de mal a pior, sim. Mas eu creio num Deus que não tem casamento difícil, que não possa restaurar. Eu estou vendo esse menino se enxafurdando nas drogas, perdido, sim. Esse é o caos aos meus olhos, sim. Mas eu creio num Deus que liberta, e restaura, que levanta. Então nós cristãos precisamos carregar uma palavra de ânimo. Jesus está caminhando para curar a filha de Jairo, de 12 aninhos de idade, que quando Jairo chegou até Jesus, ela estava moribunda, ou seja, quase morta.
E aí no meio do trajeto, os empregados, os funcionários de Jairo chegam para ele e falam: para de incomodar o mestre, porque a menina morreu. Já era. Aí Jesus não fala que vai ressuscitar, ele não dá a notícia do que vai acontecer, ele só fala o quê? Jairo, não temas, crê somente. Pastor, uma palavra pode mudar o destino de uma alma. Crê somente. Talvez ele poderia ter entregado os pontos ali, talvez nem ia ver a filha vivendo o que viveu, mas uma palavra de Jesus, não temas, crê somente, fez ele ver a filha ser ressuscitada. E o pai do menino lunático, o menino lançava-se no fogo, se lançava na água, rilhava os dentes. Os discípulos de Jesus tentou expulsar os demônios, não conseguiram. Um menino que já estava perdido para a sociedade, que não estava dando jeito para os discípulos de Jesus. Aí Jesus desce e o pai fala: será que esse menino tem jeito? Aí Jesus vem com uma palavra de ânimo: tudo é possível ao que crê. Olha como que Jesus era um encorajador de vidas. A tempestade acontecendo, Jesus falou: não temas, tem de fé. Porque Deus não usa cristão desanimado. E a boa notícia é que esse propósito de Deus para que pessoas sejam elevadas é através de outras vidas. Sabe, Deus pode falar diretamente com a pessoa para que ela possa ser levantada, como Ele fez com Josué, como Ele fez com Gideão. Sim, mas Deus decidiu usar a mim e a você para que pessoas fossem restauradas, elevadas. Nos deu exemplo disso. Ou seja, você pode se tornar uma boca de Deus poderosa só de carregar palavras de ânimo, de fé, de encorajamento. Gente que vem trazendo notícia catastrófica da cidade, catastrófica do Brasil. Seja você para levantar como uma voz profética, como aquele que olha para o vale de ossos sequíssimos, porque não era nem vale de ossos secos, porque o osso seco ainda tem um tutano que talvez o cachorro vai querer, mas era sequíssimo. E ele abre a boca e profetiza sobre um vale de ossos secos. Ele se torna um exército numeroso. Deus quer nos levantar como um profeta de vida nessa geração. O que os noticiários mais fazem é profecia de morte. Mas nós carregamos aquele que é o autor da vida, o Deus do impossível, e que não há nada demasiadamente difícil que Ele não possa fazer. Então abra a tua boca e seja um profeta de vida nessa geração. Dentro da sua casa, para o coração dos seus filhos. Vai dar certo, nós estamos juntos. Deus usa pessoas para reanimar as outras. Quando eu li aqui esse texto, esse mandamento recíproco, é justamente essa ordenança, é justamente uma ordenança que Deus nos dá para fazer em relação às pessoas, encorajar, motivar, orientar. E se você observou, tem algumas versões. Quem aqui está na versão de Hebreus 13? O verso de número 13, Hebreus 3, o verso de número 13 está escrito exortar. Exortem uns aos outros, ali ó, exortem uns aos outros. Pastor Samuel está ali também. Exortem uns aos outros. Algumas versões estão encorajem. Tem alguém que está com a versão encorajem? Encorajem uns aos outros. Se você ler esse texto lá, outro texto, 1 Tessalonicenses 5,11, fala também sobre exortar. Eu sempre tive em mente que a palavra exortar é o que? Dar bronca. Já ouviu? Olha lá, está recebendo a exortação. A gente sempre teve em mente a limitação dessa palavra. Que exortar é você puxar a orelha, que exortar é você chamar a atenção. Só que se você olhar tanto no dicionário do irmão Google, quanto no dicionário, no grego, que carrega a origem da palavra aplicada aqui, ele carrega dimensões muito diferentes, sabe? Carregam dimensões muito mais amplas, muito mais aplicáveis a essa realidade. Por exemplo, no dicionário diz que exortar é procurar convencer a pessoa por meio de palavras, aconselhar, encorajar, incitar. Aí o original grego, está escrito essas palavras, eu achei interessante que ela no grego é paráclesis, que significa encorajar, animar, motivar. E paráclesis do grego vem do seu derivado parácleto. E quem é o parácleto na Bíblia em João 14,16? É o próprio Espírito Santo. Jesus disse: eu vou enviar para vocês o Espírito Santo, o Consolador, o Paráclito, Consolador, aquele que
que renova, aquele que reanima, aquele que fortalece. Ou seja, você ser um exortador, na dimensão que o texto nos apresenta, é você dar esse ânimo. Se você tiver Romanos capítulo de número 12 aí, verso de número 8, quando fala sobre os dons espirituais, a versão revista atualizada está escrita assim, ó: o que exorta, faça-o com dedicação. O que exorta, faça com dedicação. Esse mesmo texto, na versão NVI, traduzindo essa palavra também do original grego, diz assim: se é dar ânimo, que assim o faça. Ou seja, diga comigo assim: exortar e dar ânimo são sinônimos. Você animar, você elevar, você ter uma palavra de fé para o coração de uma pessoa, você está manifestando esse mandamento de exortar uns aos outros. E a pergunta que a gente precisa fazer para nós mesmos nessa noite: será que eu e você temos sido pessoas que elevam, pessoas que caminham com a gente, ou a gente é daqueles que termina de jogar a pessoa no fundo do poço? Não, pai, tá difícil mesmo. Comércio, não tem jeito não. Comércio, o caos. Tá ruim. Não sei como é que vai parar não, hein? Aí, nossa, meu casamento, rapaz, não, casamento não é um trem fácil mesmo não. Essas mulheres é fácil não. Esses homens, Deus me livre, homem é tudo igual. Não, e é mesmo, terrível. Às vezes a gente está andando isso, andando com esse, a gente está sendo aquelas pessoas que desmotivam, que abate pessoas. E eu comecei a fazer essas perguntas para mim: será que as pessoas que se aproximam de mim, elas se apaixonam mais pela vida? Será que as pessoas que se aproximam de mim e de você, elas se apaixonam mais por Cristo? Elas se apaixonam mais por servir a Deus? Eu quero envolver mesmo no ministério. Olha, envolve mesmo, vai ser bênção. Será que as pessoas que se conectam com a gente, elas são elevadas, ou elas são alimentadas com mais lamúria, com mais reclamação, com mais crítica acerca das pessoas? Está faltando gente que tem esse ministério, vamos assim dizer, da exortação, que pratica a exortação, porque Deus nos chamou para elevar outros, para ser como Ele é, para ser aquilo que o Espírito Santo faz. Quantas vezes a gente está lá, irmão, orando, chorando, e o Espírito Santo vem e nos renova. Mesmo a gente, talvez nós pecamos, falhamos, pedindo perdão, o Senhor vai lá e nos renova. O Espírito de Deus faz isso e nos convida para sermos instrumento dele na vida de outras pessoas. Você percebe que às vezes a gente torna as coisas complexas? Ser um instrumento de Deus é muito mais fácil do que a gente imagina. Você não precisa de um microfone, a não ser que você tenha um chamado exclusivo para isso. Você não precisa de uma bateria, a não ser que você tenha um chamado exclusivo para isso. Mas no seu dia a dia, na mesa do seu café da manhã, na conversa informal, numa fila de supermercado, num bate-papo com alguém, você pode ser essa boca de Deus que vive esse mandamento e flui a essência de Cristo, de elevar pessoas. E Deus quer te usar para isso. E eu quero declarar que Deus vai te usar para isso. Pessoas que estavam desistindo da vida vão ser restauradas, vão ter esperança nutrida no coração pela vida através de você. Quantas pessoas estavam pensando igual o Setembro Amarelo, pensando em tirar a vida, desistiram disso quando conversaram com uma pessoa, quando alguém falou: não faça isso não, olha a sua família, vamos caminhar junto, vai ter jeito. Aí a pessoa desiste, porque Deus usa pessoas para reanimar outros, para elevar outros. Você, Deus quer usar a sua vida, dentro da sua casa, por onde você passar. Tem um camarada na Bíblia que ele carregou tanto, mas tanta essa essência, que os apóstolos deu até um codinome para ele. O nome do camarada era José, era José, o nome do camarada, e ele recebeu o nome dos apóstolos de Barnabé, que significa justamente encorajador. O cara encorajava tantas pessoas que os apóstolos falaram: esse cara agora vai chamar para a gente Barnabé. Porque Barnabé significa justamente ser esse encorajador. E esse camarada, pensa num camarada que era encorajador mesmo. Quando o apóstolo Paulo, quando Saulo converteu, no processo em que o Saulo estava indo atacar os cristãos, matar os cristãos, ele se converte. Todo mundo sabe da história, no caminho para Damasco. E aí os apóstolos, os discípulos de Jesus, ficou sabendo que o cara converteu, ficou meio ressabiado. Quem é que ia ficar ressabiado? Será que esse cara converteu mesmo? Ele está fingindo que converteu e vai matar todo mundo.
porque ele estava agredindo, matando, prendendo o pessoal ficou meio ressabiado. Sei não, hein? Será que esse cara converteu mesmo? Ele está só um jeito aí de chegar no meio aqui com pele de ovelha para poder detonar com a gente. Aí o Barnabé, o Paulo foi deixado um pouquinho de lado, né? O Saulo no início da sua conversão. O Barnabé, se você ler o texto de Atos, eu até anotei o texto aqui, ó, Atos capítulo de número 9, verso 27, diz assim: mas Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes o que viria do Senhor no caminho, etc. Ou seja, o Barnabé chama esse cara e investe na vida dele. Ele investe o apóstolo Paulo só se tornou quem se tornou porque tinha um Barnabé que colocava ele para cima. Gente, uma palavra pode mudar o destino de uma vida. Estava falando, o presbítero Fábio é um dos nossos conselheiros de casais. Quantas vezes chega lá no gabinete para ele atender pessoas que falam assim: eu quero o divórcio, não tem mais jeito. E ali uma palavra. Quantos casais nós já vimos restaurados por causa de uma palavra de ânimo? Não vai dar certo, vamos estar junto aqui, ó, vamos orar, vamos cumprir os princípios, vamos liberar o perdão, vai dar certo. E aí a gente vê casais se levantando, sendo restaurados por uma palavra, gente. Uma palavra pode mudar a vida e o coração de uma pessoa. Quem quer ser aqui um verdadeiro encorajador de vidas, um instrumento de Deus, boca de Deus, Deus vai fazer isso na sua vida. Barnabé, essa inspiração, e eu caminho para o encerramento. Barnabé, essa inspiração, porque Atos 4,36 diz assim, ó, José, que é o nome dele, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja de Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este ali, chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor. O camarada carregava isso na essência dele. Por onde ele chegava, ele animava, ele era um instrumento de encorajamento de pessoas. Aí o verso 24 que eu quero destacar para a gente finalizar, diz assim, ó, Barnabé era um homem bom, diga comigo, Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e cheio de fé. Olha, bom, cheio do Espírito Santo e cheio de fé. E o versículo encerra dizendo, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Se a gente quer ser um verdadeiro encorajador de vidas, a gente precisa entender que a exortação efetiva, ela nasce de um caráter em Cristo. Ou seja, se ele era um encorajador, por quê? Porque ele era um homem cheio do Espírito Santo. Óbvio, se eu sou um homem cheio do Espírito Santo, cheio de fé, não tem como fluir dos meus lábios outra coisa que não seja palavras de fé, porque eu só posso transbordar daquilo que eu estou cheio. Então olha só, gente, como que isso pode nos fazer policiar ou avaliar o estado da nossa vida espiritual? Se hoje da sua boca saem palavras de desmotivação, de descrença, de desânimo, se hoje você é desses camaradas que desanima os outros, você começa a ver o estado da sua vida espiritual, porque uma pessoa que tem um caráter cheio do Espírito Santo, cheio de fé, não tem como ele transbordar outra coisa que não seja palavras de ânimo. Avalie o que está fluindo da sua boca no dia a dia. Seja em relação ao governo, seja em relação à sua casa, seja em relação ao seu casamento, seja em relação àquilo que as pessoas comentam com você. O que tem fluído no seu coração? Porque não tem como transbordar fé se o meu coração está vazio de um relacionamento com Deus. Não tem como transbordar fé se o meu coração está vazio de um relacionamento com Deus. Talvez o que a gente está precisando é mergulhar nessa essência, de buscar ainda mais a face do Senhor. E Hebreus 3,3 diz, encorajem uns aos outros. E o texto diz, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Todos os dias. Isso aqui deve ser uma prática habitual e diária. Carregar um discurso que eleva pessoas, que se move por fé, deve ser uma prática diária, porque todos os dias eu acredito que você e eu encontramos com pessoas desanimadas de alguma coisa. Sim ou não, gente?
Para pensar se essa semana teve alguém que você encontrou com um discurso que estava uma pessoa que estava desanimada, mandou uma mensagem para você na rede social, desanimado com alguma coisa, desanimado com a vida, desanimado com o trabalho. Deus está dizendo, você está recebendo essas mensagens, a fala dessas pessoas, não é para ficar passivo ou para terminar de afundá-la, mas para ser minha boca na vida dessas pessoas, para ser meu profeta na vida dessas pessoas. Então abra a tua boca e eu fluirei de você rios de água viva. Você crê nisso? Rios de água viva. Você pode ser um instrumento de Deus todos os dias, não só no domingo dando aula. Você pode ser um instrumento de Deus todos os dias. E olha, essa missão é uma missão urgente, porque o texto diz assim, encorajem uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje. O índice de suicídio, gente, só tem aumentado. E às vezes os sinais aparecem com discursos de pequenos desânimos sobre certas questões da vida. E às vezes a gente fica apático e não dá uma palavra de fé. Use a sua rede social para, em vez de ficar lá fazendo, sei lá, qualquer coisa que vai ser contrária a isso, use a sua rede social para dar uma palavra de fé, de esperança. Use os seus posts para dar uma palavra de fé e de esperança. Use as oportunidades. O tempo se chama hoje. Não tem um tempo talvez mais oportuno para aplicar do que esse tempo pós-pandemia, onde as pessoas estão desanimadas de servir, desanimadas de estar na casa de Deus, desanimadas na vida de oração, acostumaram, acomodaram. Eu quero desafiar você nessa noite. Eu quero desafiar você, na verdade, nessa semana. Talvez eu estou falando aqui com você. Você pode ser do quadro das pessoas que talvez estão desanimadas com algo, e Deus te trouxe aqui nessa noite para renovar o seu coração, para levantar a sua alma, no nome de Jesus, da presença dEle, renovar o seu ânimo. Mas você pode ser também uma pessoa que você está ouvindo essa palavra, e o Espírito de Deus está trazendo o nome de alguém. O Senhor está trazendo o nome talvez de um casal, o Senhor está trazendo o nome talvez de uma família, está vindo aí na sua mente, no seu coração. Talvez uma família que está desanimada de algo, que falou com você e não foi por acaso, e que essa semana o Senhor quer usar a sua vida para que essa família, esse casal ou essa pessoa seja restaurada, renovada, fortalecida. Talvez tem pessoas que você estava acostumado a vê-la aí do seu lado. Fala, cadê fulano que eu não estou vendo na igreja? Seja você a ser um instrumento de Deus para renovar a fé dela. Gente, e não tem complexidade para poder exercer esse mandamento. Você não precisa de saber Paráclides, não sei o que, do grego, hebraico. Você precisa fazer igual Jesus fazia. Como que eram aqui as palavras de ânimo de Jesus? Não temas, crê somente, ser forte, ser corajoso, vai dar certo. Quem sabe fazer isso aqui? Todos nós. Às vezes a gente não tem uma palavra, não tem uma revelação bíblica. Já está a revelação aí. Abra a sua boca e dê uma palavra de vida, de ânimo. Não, vai dar certo. Nós estamos juntos, eu vou orar com você. Seja um profeta da esperança nesse mundo de caos. Eu quero convidar você a colocar-se de pé nesse momento. Eu quero desafiar você, que o Espírito de Deus talvez já trouxe à sua mente o nome de alguém, e você vai começar, porque não adianta nada a gente ouvir a palavra se a gente não praticá-la. Eu quero desafiar você agora a começar a clamar por essa pessoa nesse momento. Você vai começar, porque o reino espiritual é movido por palavras. E eu quero convidar você a ser um profeta de Deus agora. Independente de título, de posição, você é um servo de Deus. E você precisa abrir a sua boca para profetizar a vida. Talvez alguém que te procurou está vivendo um caos, está como um vale de ossos secos, a vida espiritual dela. Talvez tem pessoas que te procuraram e te disseram assim: eu estou desanimado de voltar na igreja, eu estou desanimada com a vida com Deus. Talvez teve decepção com alguém.
mas Jesus está querendo te usar para reanimá-la. Não para você ficar como um ouvido do caos, é mesmo, e procurando chafurdar, mergulhar essa pessoa em um lamaçal ainda pior. Mas o Senhor está falando: filho, se posicione, se levante como aquele que profetiza vida. E eu quero declarar que pessoas que estão desviadas, pessoas que estão frias na fé, serão restauradas nesta semana, através da sua vida, porque esse mandamento vai fluir no seu coração. Você vai abrir a boca com palavras simples, mas cheias do Espírito Santo, que vai trazer vidas a corações. Pessoas que talvez estão pensando em sair de casa, pessoas que estão pensando em abandonar a família, pessoas que estão pensando em tirar a vida. Espírito Santo de Deus, todos os dias milhares de pessoas tiram a vida, e você está, eu às vezes estou apenas como espectador. Hoje o Senhor está nos chamando: abra a tua boca e comece a profetizar a vida, seja um encorajador de vidas. Você pode fazer isso agora. Se talvez essa pessoa que veio o seu nome na sua mente, talvez você deseje estender as mãos em direção ao local onde ela mora, como um gesto aí de se posicionar mesmo, ou como um gesto de se posicionar em direção à casa dela e começar a orar pela vida dela. Faça isso agora. Levante, erga a sua cabeça, se torne um profeta de Deus, no nome de Jesus. Essa noite o Ministério de Louvor vai estar cantando essa canção. Eu quero te dar a oportunidade para você fluir no Espírito de Deus, fluir no Espírito de Deus, no nome de Jesus.